servo de Deus, você é um servo de Deus, né, que não possa se abater pela depressão, né? Então, ela é uma doença vital, né? E ela gera alterações de um corpo, ela é voltada principalmente para o sentimento de tristeza, né? E apresentar mudanças nos pensamentos, né? E aí, ela também pode vir a tornar o nosso corpo mais lento, né? Sem energia. Então, pode passar aí. E as mulheres, elas são mais suscetíveis à depressão do que os homens, tá? Elas são 2 a 3 vezes mais, elas correm mais riscos de apresentar depressão do que os homens. Geralmente acontece na faixa etária de 20 a 50 anos, mas também podendo acontecer em outras fases, né? Então, lá nós já falamos, né? É uma doença mental, pode apresentar mudança nos pensamentos, né? Torná-los no corpo mais lentos. Pode passar. Então, quais são os sintomas da depressão, né? Geralmente, você acontece um humor deprimido, né? E apresenta alterações no afeto, né? Então, ela sente muita tristeza, né? E sente dificuldade de estar colocando os seus sentimentos para fora, né? Dentro dos sintomas físicos, né? Você pode ocorrer o cansaço, a lentidão, né? Pode ocorrer alterações no apetite, a pessoa pode passar a comer mais, né, descontroladamente, ou pode também não comer, né, e aí causar várias disfunções corporais, né, através da falta de apetite. Também tem os sintomas cognitivos, que é aquele que afeta a memória, né, a concentração. A pessoa vai ter dificuldade na concentração, ela vai se sentir insegura em tomar decisões, né? Então, pode afetar também o cognitivo e pode apresentar pensamentos negativos, né? Que aí é difícil para a pessoa perceber os aspectos positivos do dia. Ele só vai ver os aspectos negativos, né? Então, é uma condição muito difícil. Vale ressaltar que não precisa exatamente apresentar todos esses sintomas, né? Pode ser que eu apresente 3 desses sintomas, né? E aí, cada pessoa vai reagir de um jeito, né? A doença vai se manifestar de um jeito. Pode passar. Como é que deve ser esse diagnóstico? Será que eu vou olhar para o Ronaldo Piratão e falar assim: Ronaldo, você está muito tristinho hoje, acho que você está com depressão. Será que eu posso fazer isso? Não, né? Então, quem pode dar o diagnóstico? Somente um médico, um psicólogo, um psiquiatra, alguém, um profissional qualificado. Porque ele vai saber, né? Vai fazer o diagnóstico através de exames, através de uma entrevista com a pessoa. Então, ele vai juntar todos esses quebra-cabeça e ele que pode diagnosticar se eu estou com depressão ou não. Pode passar. E qual seria o tratamento? O tratamento ele pode ser uma abordagem psicológica, né? Profissional de psicologia. Existem vários tipos de abordagem que não cabe agora no momento de explicar para vocês, que é mais complicado para vocês, né? Que são leigos. Existe também medicamento antidepressivo prescrito para o médico. Algumas pessoas vão ser necessário tomar medicamentos, outras não, outras vai usar somente a terapia, né? E também as estratégias de autocuidado, que são as estratégias que eu posso fazer a mim mesma, que são os exercícios, a alimentação saudável, né? Gerenciar o estresse. Então, essas são as estratégias de autocuidado. Pode passar. Como que eu posso prevenir? Como é que é a prevenção? A promoção do apoio social. O que vem a ser esse apoio social, né? É quando eu preciso do apoio da família, né? Ou dos amigos. Os
ânimos, né? Porque essa pessoa precisa ter alguém, né, com quem ela fale, ter alguém com quem ela se sinta segura. Deixa eu pensar aqui que eu já passei, vi um monte de coisa. Então, é necessário ter esse apoio social, fortalecer a rede, né, de familiares, de amigos, porque manter relações saudáveis, né, vai evitar essa pessoa de se sentir triste. Lá em Gênesis 2,18 fala que não é bom que o homem viva só, né? Então, para a pessoa evitar esse sentimento de tristeza, ela precisa ter a companhia de alguém, ela precisa se relacionar, né? Então, é muito importante essa rede de apoio. Gerenciamento do estresse, né? Então, como é que eu vou gerenciar esse estresse? Pode ser através da meditação, pode ser através de técnicas de relaxamento, né? Isso tudo pode ajudar as pessoas a enfrentar os desafios da vida, né? De forma mais eficaz. E também o estilo de vida saudável, que eu vou, através dos exercícios, né, diários, das atividades físicas, da alimentação saudável, de manter, né, um sono adequado, né, não dormir muito tarde, e ter uma intervenção precoce, ou seja, assim que eu identificar que eu apresento algum sintoma, eu vou procurar um profissional, né, alguém que possa ver se realmente eu estou com depressão, estou iniciando um quadro de depressão e começar o tratamento o mais cedo possível. Assim como várias doenças, identificando, começando o tratamento mais cedo, com certeza há mais chance, né, da pessoa ficar curada. É interessante que você falou de estilo de vida saudável, né? Nós pregamos muito a questão dos 8 remédios naturais, né, que justamente colaboram com a vida saudável. Né? Se a tem a água, a cura e tudo mais, e tem também confiança em Deus, também entrelaça com um relacionamento com Deus. Né? Eu acredito que um caminho muito bom para você também prevenir a depressão é relacionamento com Deus. Então, sim, e eu vou falar mais frente. Estou dizendo que você é deprimido por falta de fé, mas o relacionamento com Deus também ajuda. Ajuda Oração, né? Então, essa prevenção ela não é responsabilidade só do indivíduo, né? Ela é responsabilidade também da sociedade como um todo, né? Incluindo comunidades, instituições de saúde, escolas, né? Tudo isso é responsável por essa intervenção precoce, tá? Então, se eu estou na minha escola, eu verifico que tem uma amiguinha, alguém que está apresentando alguns sintomas, né? Eu vou me chegar, né? Procurar me relacionar com essa pessoa, de repente essa pessoa vai se abrir, vai falar o que está acontecendo, e aí eu vou dar uma palavra de conforto, de apoio, né? Aconselhar que ela procure uma ajuda profissional. Então, é muito importante. Mas como que eu vou lidar, pode passar, com a depressão? Né? Então, eu vou dar algumas dicas aqui, como lidar com a depressão. E também até prevenir, né? E a primeira dica é tomar sol, né? A luz do sol, né, ela é muito importante, ela é praticamente um remédio. Por quê? Porque o sol ajuda na produção dos hormônios, né? Que esse hormônio ele vai causar a sensação de bem-estar. Então, além de ele melhorar o humor, ele vai ajudar com o sono, né? E também, alguns minutos de sol é uma ótima dica para quem quer aprender e conviver com a depressão, né? E próximo, pode passar. A próxima dica é fazer exercício físico, né? Que tem que ser, deve ser um exercício que você goste, né? Não deve ser um exercício por obrigação, deve ser um exercício que te cause prazer. Então pode ser uma caminhada, pode ser uma academia, pode ser andar de bicicleta, né? Alguma coisa que você
corpo também é uma forma de cuidar da mente. Então, os exercícios também ajudam na produção do hormônio do bem-estar, tá? Então, é essencial para desestressar e também tratar a ansiedade. Pode passar. Encontrar um hobby, né? O que é um hobby? Um hobby é uma coisa que você gosta de fazer, que você faz porque você gosta, né? Então, quando estamos aprendendo a conviver com a depressão, nós ficamos muito tempo focados na nossa própria cabeça, no que estamos pensando, no que estamos sentindo. Então, olhar para fora, se fazer útil a alguém, né, é uma maneira de sair desse ciclo, né, de entender a importância do cuidado nesse processo de cura. Então, você pode fazer um voluntariado, né? Você pode se oferecer para ajudar um amigo, que é alguma coisa que ele precisa, alguma coisa para ajudar o próximo, que tire você daquele foco, né, em si mesmo. Tá bom? Então, pode passar aí. Ajudar pessoas, já falei aqui, né? Pode passar. Comer bem, né? A alimentação ela tem um papel essencial, né? Fundamental, né? Na manutenção de todo o corpo. Né? Então, ela ajuda com a disposição, né? Uma boa alimentação, ajuda com o sono, com a concentração. Então, ela é muito importante. É bom frisar que é sempre bom você consultar um nutricionista, né? Porque ele vai te orientar quais os alimentos melhores, quais aqueles alimentos que vão te ajudar na produção, né, da serotonina, né, que é o hormônio do bem-estar. Então, tendo condições, é bom consultar um nutricionista. Pode passar. Outra coisa, não ver o psiquiatra como inimigo. Tem pessoas que pensam assim, psiquiatra é um médico de louco, né? E aí resistem até o último momento de consultar um psiquiatra. Mas ele tem que ver que ele é um profissional preparado, que ele estudou, né? Entende o seu sistema fisiológico, o seu sistema cognitivo, e ele vai te ajudar. Então, não precisa ter medo, né, de conversar profissional, né, de dizer o que você sente, o que você pensa. Então é importante. Pode passar. Falar com alguém, né? É sempre bom. Não guardar para nós mesmos o que a gente sente, né? Então é bom conversar, procura pessoas próximas, pessoas de confiança e desabafar. Buscar um ponto de apoio. Isso vai te ajudar, né? Vai ser alguém que vai te ouvir, vai te entender, vai estender a mão no momento que você precisar. Pode passar. Pode passar isso. Trabalhar os pensamentos positivos, né? É uma parte muito difícil, porque os pensamentos é de difícil controle, né? Os pensamentos, eles vêm. E a pessoa que tem depressão, a pessoa que é ansiosa, ela tem muitos pensamentos negativos, né? Então, é um exercício isso aí, você combater pensando coisas boas, né? Sempre que vier um pensamento ruim, pense logo em seguida coisas boas. Eu costumo, eu sou uma pessoa, não parece, mas eu sou ansiosa. E eu procuro fazer esse exercício. Quando vem um pensamento ruim, eu lembro de uma promessa bíblica, entendeu? De algum salmo que te dê esperança. Isso ajuda muito, muito mesmo. Então, é um exercício que a pessoa tem que fazer todos os dias, né? Pode passar. Criar uma rotina. Isso também é muito importante, porque a pessoa com depressão, ela não tem vontade de fazer nada, né? Então, estabelecer um horário ajuda você a lidar com essa questão, né? A rotina, ela ajuda a manter o controle da vida. Então, estabelece um horário para o almoço, estabelece um horário, né, de acordar, de dormir, o horário de fazer de ler um livro. Então, tudo isso ajuda muito, criar uma
rotina. Então, você pode estar até anotando diariamente o que você fez durante aquele dia. Isso vai te ajudar, né, no final do dia, a ver as vitórias que você teve, né? Pode passar. Aprender a perdoar e ser perdoado. É uma dica importantíssima, né? Porque vai ter dias que você não vai querer sair da cama. Essa doença faz isso, não quer sair da cama. Terá outros que você vai explodir com alguém, né, que ama, e terá outros dias que as pessoas que estão à sua volta não estarão no clima para te ouvir, não terão paciência. Então você precisa perdoar. Você precisa entender, você precisa perdoar a si mesmo, perdoar os outros, né? Esse é um exercício que a gente tem que fazer, principalmente nós cristãos. Nem tudo serão flores, mas tudo bem, né? Há outro dia para chegar, então a gente não pode perder a esperança. Pode passar. Ter um diário, isso é muito legal, porque você papel, caneta, né, para tirar da cabeça aquilo que está te afligindo. Isso é muito legal, porque você escreve. E aí você escrevendo, você coloca para fora os seus sentimentos. Tem pessoas que têm dificuldade para falar, né? Mas aí você coloca para fora os seus sentimentos, anota aquilo que te entristece. E no outro dia você vê, né? É um outro dia, e você vai vendo as suas mudanças, a evolução do seu tratamento. Então é muito bom ter um diário. Pode passar. Organizar sua bagunça, né? A bagunça, ela causa ansiedade. Então tira um dia para arrumar as gavetas, para arrumar as roupas, né? Lá pelas cores, pelos tamanhos. Então, mantenha a sua escrivaninha organizada. Isso aí ajuda muito a trazer um bem-estar para a pessoa. Pode passar. Outra dica é buscar boas influências, né? Pessoas que te inspirem. Busque seguir, né? Pessoas aí que têm rede social, pode seguir pessoas que te tragam boas inspirações, né? Que falem coisas boas, que te inspirem. Isso também ajuda muito. Pode passar. E contradizendo também, fique um pouco longe das redes sociais, né? Porque já é comprovado que as redes sociais, elas geram ansiedade. Então, de vez em quando, é bom desconectar um pouco, né? Desligar e procurar outras coisas, ler um livro, escutar música. Isso ajuda. Pode passar. A outra dica é criar metas. Pequenas metas que você consiga, né, realizar durante o dia. E isso vai te motivar. E aí no final do dia, né, tem aquela história do diário, você vai ver qual meta que você conseguiu realizar, alcançar, e aí você vai ver as vitórias, né, o seu progresso. Pode passar. Treine-se a não se cobrar tanto. Eu tenho que falar isso para mim, porque eu me cobro muito. Então, a gente está sempre pensando, né, que não fez o que deveria ter feito, que o que fez poderia ser feito melhor. Então, procurar não se cobrar, né? Fazer pequenos passos, né? Um passo de cada vez, olhar para cada coisa que você faz como uma ferramenta de cura. Isso vai também ajudar bastante. Nós pensamos muitas vezes que o cristão ele não pode ter depressão, né? Não, o cristão não pode ter depressão, isso não é coisa de cristão. Mas a gente vê várias histórias bíblicas, vários personagens, né, que passaram por esse sentimento. E um deles que muito me chama a atenção é Davi. Né? Davi, eu li um escritor falando que ele teve síndrome do estresse pós-traumático. Mas o que é isso? É uma síndrome que geralmente acontece com pessoas que passam por guerras, né? É um estresse pós-traumático, geralmente com pessoas que participam de guerras. Então, Davi,
Além das batalhas, ele passou por quê? Por traições, perseguições. Ele passou por ataques contra as famílias, né? Ele passou por morte de pessoas queridas e várias outras coisas, né? No Salmo 69, de 1 a 4, vamos abrir lá nossas Bíblias um pouquinho. Salmo 69, de 1 a 4. Amém? Amém ou misericórdia? Então vamos lá. Então Davi aqui, ele diz: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem esperando meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restitui o que não furtei. Então Davi, ele apresenta vários sinais, né, da síndrome de extremo sofrimento emocional, de uma ansiedade severa, de raiva, de vigilância, de medo, né? Então, ele passou por toda essa experiência de perseguição, de ataques, né, de traições. Dificilmente o rei Davi não seria, né, uma pessoa sem sequelas emocionais, né, como o estresse, como a depressão, ou mesmo o humor deprimido, né? Então, Davi, ele passou por momentos de desalento, ele passou por desencorajamento, né, e até depressão. E uma dessas ocasiões foi quando ele se escondeu lá naquela caverna, né, uma circunstância que ele escreveu o Salmo 142. Vamos abrir lá no Salmo 142, vamos ver o que ele diz lá. Ele estava cercado, né, do rei Saul, queria matá-lo. Então ele diz assim, ó: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expurre a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho que eu andava, esconderam-me em um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Então, ele ali, Davi, ali no Salmo 142, ele revela a sua fraqueza, o seu lamento, o seu desânimo, né? Típico de quem está cansado, de quem está abatido. Contudo, esse salmo não é uma declaração de derrota, né? De desistência, mas é um esperançoso clamor a Deus de um servo que quer se levantar e seguir seus objetivos. Os salmos, ele age como um remédio ministrado em 4 porções. Nós vamos ver agora. Primeira porção é o acesso a Deus em oração, que nós vemos aqui no verso 2. Derramei a minha queixa perante a sua face, expune a minha angústia. Então, ali Davi recorre a alguém que certamente ouvia sua voz, né? Muitas vezes a gente não tem a quem recorrer, né? Ninguém quer nos ouvir, ninguém
ninguém quer parar para nos escutar, mas existe alguém, né, que certamente está pronto a nos ouvir, né? Então, essa primeira porção desse remédio é ir a Deus em oração, né? A segunda porção é a certeza do cuidado de Deus. Lá no verso 3 e no verso 4, Davi fala assim, ó, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Mas ele tinha certeza que Deus poderia cuidar, né? Ele então recorre a alguém, né, nessa situação que ele sabe que estaria pronto para cuidar. Davi corria risco, né, com seus homens. Davi mantinha seu ânimo no fato de que Deus não apenas escuta os seus servos, mas ele também os protege e os livra. E saber disso foi fundamental para ele resistir ao desespero. A terceira porção foi a noção do poder de Deus. No versículo 5 e 6, ele fala assim, ó, a ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Então, Davi, ele sabia que Deus tinha poder para livrá-lo, né? Muitas pessoas, elas ficam curadas só de olhar para um comprimido que tem uma aparência de remédio, né? Nós chamamos isso de placebo. Então, a pessoa toma achando que aquilo ali é um remédio e a confiança é tanta que ela fica curada, né? Mas Davi cria no poder de Deus, porque ele sabia que Deus era um Deus poderoso, que poderia livrar. A quarta porção é a intenção de servir a Deus. No verso 7, ele fala assim, ó, tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos lhe rodearão, pois me fizeste bem. Então, Davi, ele tinha a intenção de louvar a Deus, de servir a Deus, né? Isso ajudou a manter a chama da esperança acesa, a chama do desejo de lutar pela causa divina. E o desejo de Davi era sair dali e anunciar as grandezas do poder de Deus. Então, Davi, ele não entregou os pontos, né? Ele não ficou culpando o Senhor pelas suas desventuras, né? Usando isso muitas das vezes como pretexto, né, para se descomprometer com a causa de Deus. Às vezes a gente faz isso, né? Muitas das vezes. Mas o desejo de Davi era sair dali vivo e anunciar as grandezas de Deus, né? E ele com isso, ele transformava a desventura em testemunho, né? Então, é muito importante, nessa situação, né, que Davi passou, muitas das vezes nós passamos, nossos amigos, nossos irmãos, de depressão. Além de todas essas dicas que eu dei aí, o mais importante é confiar em Deus, né? Buscar a Ele em oração, né? Falar para Ele dos nossos sentimentos, do que estamos sentindo, das nossas fraquezas. Porque nós somos fracos, né? Nós somos humanos, nós temos medos de várias coisas, da violência, do futuro, né? Nós temos medo de cair, de pecar. Tudo isso nos abate, muitas das vezes nos deixa angustiados, né? Nos deixa aflitos. Mas nós podemos confiar que nós temos um Deus que cuida de nós, nos protege, nos ampara, né? Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Nele estaremos sempre seguros. Então, não podemos nos esquecer disso, que Deus é a principal dica de todas essas aí que eu dei, né? Sobre depressão, sobre como evitar, como se cuidar. Mas Deus é o principal, não pode faltar em nossa vida, porque sem Ele nós estamos perdidos nesse mundo, né? Então essa é a pequena palestra que eu preparei, né? E agora o irmão Marcelo tem mais um louvor.
É uma série. Às vezes mesmo sem notar, deixo uma lágrima rolar. Sinto um vazio imenso aqui em mim e penso em desistir. Começa o dia e sei quais as batalhas que enfrentarei. Ao me levantar faço uma oração e com fé eu clamo a ti, meu Senhor. Eu sei que estás comigo, vês toda a minha dor. Só tu conheces bem a fundo os segredos que guardei, e mesmo assim me amas, sondas o meu interior. Quando não tenho mais pra onde ir, a ti eu vou. Neste difícil caminhar, tu prometeste perto estar, e não permites que me venham provas que eu não possa suportar. Mesmo no vale da provação, tu me conduzes sempre pela mão. Eu creio naquela promessa fiel que o Espírito me irás enviar. Eu sei que estás comigo, vês toda a minha dor. Só tu conheces bem a fundo os segredos que guardei, e mesmo assim